por ouvir a tua voz. Ministra, Senhor, ao meu coração. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 55. Todo povo é convidado a procurar a salvação. Diz assim a palavra do Senhor: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. E eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, em paz sereis guiados, os montes e outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Amém? Podeis tomar assento. O profeta Isaías, no versículo de número 10, ele começa a falar sobre a palavra e o que ela se compara. E ele diz: a palavra que sair da minha boca, assim como ela se compara com isto. Então a palavra que sai da minha boca, ela é assim será a minha palavra que sair da minha boca. Assim será a palavra que sair da minha boca. E ele diz: descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam. Assim é a palavra de Deus. Quando ela desce como chuva, e como a neve, ela desce com um propósito, e ela não volta mais para o céu, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar. Então a primeira coisa, ele diz: assim é
a minha palavra, ela é como a chuva e como a neve que desce dos céus e para lá elas não retornam, mas elas têm um propósito. E qual é o propósito? Regar a terra. Mas regam a terra e a fazem produzir e brotar. Terceira comparação que ele faz é: e dar semente ao semeador. Dar semente ao semeador para germinar a espécie e propagar a espécie. Então a palavra de Deus, ela dá semente àquele que vai semear. E qual é a intenção? É de germinar a semente e prosperar a semente. E o quarto ponto que o profeta traz é pão ao que come. Ele compara então a palavra pão ao que come. O alimento mais santificado que existe na terra é o pão. O pão é um alimento que, por menos higiene que o lugar tenha, ele é um lugar bom. É um pão, é um alimento bom. Por pior que ele esteja ali armazenado, por pior que ele seja manuseado, ele continua sendo um alimento bom. Um alimento gostoso, um alimento nutriente. Pão ao que come. O alimento mais santificado, ele tem carboidrato, nutriente que garante energia, disposição para realizar as tarefas do dia a dia. Muitas vezes nós pensamos, eu vou cortar o pão, cortar carboidrato para tentar manter o corpo alinhado, mas muitas vezes nós tiramos alegria, o bom ânimo. Esses dias, esse tempo de pandemia, nós estávamos, até eu e minha esposa, em um regime para se manter um corpo mais adequado, com saúde. Mas eu disse para ela, olha, nós vamos voltar a comer pão. Porque pão é o alimento da alegria. E será tempos de angústia, será tempos de tristeza. Então nós temos que voltar a nos alimentar com aquilo que dá energia, dá disposição. Ele tem serotonina, é responsável pelo humor e sensação do bem-estar. Ajuda a repor as energias. Assim será a palavra que sair da minha boca. Então o que o profeta está dizendo? A minha palavra é como? É igual à chuva, é igual à neve, é igual à semente e é igual ao pão. A minha palavra é igual. Assim é a minha palavra, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Porque ele diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come. Então, o profeta está dizendo, assim é a minha palavra. A palavra de Deus, ela se compara a isto. Ela se compara à chuva, se compara à neve, se compara à semente e se compara ao pão. Mesmo Jesus disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento. Eu sou aquilo que traz a energia, aquilo que dá a saúde. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Antes fará o que? Aquilo que me dá prazer. Deus tem prazer em enviar a sua palavra, e que a sua palavra ela venha trazer cura, venha trazer libertação, venha trazer saúde, venha trazer prosperidade. Porque Deus envia a sua palavra, porque Ele tem prazer que o homem seja abençoado, que o homem seja próspero. E diz, e prosperará naquilo para qual eu enviei. Ela vai prosperar, prosperará. O que quer dizer a palavra? Ela vai progredir, ela vai crescer, ela vai desenvolver, ela vai engrandecer, ela vai florescer. Tudo que existe no universo obedece à palavra de Deus. Nós somos regidos pela palavra de Deus. Nós não somos regidos por uma religiosidade, mas nós somos regidos pela palavra de Deus. Então, buscai enquanto se pode achar.
Olha, vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde e comprai, comei sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-lhes as firmes beneficências de Davi. A terra seca, ela não pode gerar. Então vem a chuva e rega a terra e a torna fértil. A palavra diz que nós somos uma terra seca. Sem a palavra de Deus, nós não produzimos nada. Nós somos uma terra seca. Então a terra seca, ela não pode germinar. Por isso que diz, a minha palavra é como a chuva, que ela desce e molha a terra. A primeira coisa que a palavra faz é molhar a terra. Nós somos uma terra seca. Nós somos uma terra que não pode produzir. E a chuva torna a terra em uma terra fértil, capaz de acolher a semente e a germinar. Quando recebemos a palavra, ela molha a terra, e recebemos a palavra que se compara à semente, e a palavra é abraçada por nós, aí então ela pode germinar. Aí então ela pode fazer aquilo para qual ela foi enviada. Assim é a palavra. A chuva, ela vem como uma missão: regar a terra. E o profeta nos chama: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. Todos vocês, todos nós que temos sede, nós devemos nos direcionar para as águas, nos direcionar para a palavra de Deus. Assim será a palavra que sair da boca de Deus. Assim é a palavra que sai da boca de Deus. Ela tem um objetivo, e o objetivo é molhar essa terra seca. O objetivo é fazer que a semente que em nós está sendo lançada, ela venha germinar. Porque se a terra não for molhada, a semente não germina, a semente fica parada. Alguns anos atrás eu li sobre o trigo, foi encontrado nas pirâmides do Egito, trigo desde do tempo de Faraó, e ele estava lá. E aqueles cientistas pegaram aquelas sementes e plantaram, e ela germinou. Então a semente, se ela não receber a água, se ela não for para a terra fértil, ela não germina, ela fica parada. Muitas vezes nós recebemos a palavra, mas cai em terra seca e não germina. Nós precisamos permitir que a palavra de Deus, ela venha fazer aquilo que ela foi enviada, venha molhar a nossa terra, para que tudo possa mudar e germinar. Uma das coisas que o profeta, falando a mensagem de Deus, ele diz, no versículo 8, diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Os meus pensamentos não são iguais aos vossos pensamentos. A palavra é resultada de pensamento. Sempre que nós falamos, é porque o pensamento produziu aquilo que nós vamos falar. Então, primeiro momento, nós vamos pensar. E Deus está dizendo: os vossos pensamentos não são iguais aos meus pensamentos. Palavra é resultado de pensamento. Primeiro nós criamos imagem em nossa mente, e aí produzimos a palavra. O pensamento precede a linguagem. Por isso a palavra diz: olha, o resultado que vocês estão tendo é porque o pensamento de vocês não é o mesmo pensamento que o meu.
Os vossos pensamentos não são iguais aos meus pensamentos. E isso nos leva a um caminho diferente do caminho de Deus. O que nos leva a um caminho diferente do caminho de Deus? A palavra, o pensamento. Então a palavra, ela é gerada em nosso pensamento. E o profeta diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Palavras negativas começam com pensamentos negativos. Por que temos palavras negativas? Porque pensamos negativo. Já declaramos coisas negativas, porque o nosso pensamento produz coisas negativas. Criamos a imagem de coisas negativas e produzimos uma linguagem negativa. Abra a tua Bíblia em Provérbios, capítulo 18. Provérbios, capítulo 18. Versículo 20, diz assim: do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. O que você tem amado nesses últimos tempos? Pensamentos negativos, pensamentos contrários? É disto que você está se alimentando. Então, a morte e a vida estão no poder da língua. Então a palavra do profeta vem dizendo: assim é a minha palavra. Então vinde a mim, buscai, enquanto é tempo, enquanto há salvação, enquanto se pode achar. Esta é a minha palavra. Busque, porque se você não tiver o mesmo pensamento de Deus, você vai reproduzir pensamentos negativos, pensamentos de derrota, e viver de acordo com os seus pensamentos e de acordo com a sua palavra. Então diz: você que busca salvação, venha a mim, busque, me encontre nesse tempo. Não é preciso dinheiro, não é preciso alto investimento, eu estou pronto. Não precisa pagar, já foi pago um alto preço. Muitas vezes nós pensamos que para servir a Deus nós precisamos fazer um sacrifício. Todo sacrifício já foi feito, mas nós precisamos buscar, nós temos que resistir, nós temos que trabalhar a nossa mente que produz a nossa palavra, não aceitar pensamentos contrários, não declarar palavras contrárias, porque do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto, comerá do seu resultado. Então nós temos que nos preparar para uma vida abençoada. Nós temos que nos preparar para termos o mesmo linguajar de Deus, o mesmo pensamento. Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Consequência, a nossa palavra não é a mesma palavra de Deus. Por que não profetizamos bênção? Por que não declaramos prosperidade? Por que não acreditamos nas bênçãos de Deus? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. E não sendo os pensamentos de Deus, a morte faz parte do nosso linguajar. Aí nós declaramos morte, destruição. Nós acreditamos muito mais que podemos dar como resultado coisas negativas do que coisas positivas, porque os nossos pensamentos não têm sido o mesmo pensamento de Deus. Jeremias
ele ensinava, ele ministrava a um povo que tinha se afastado de Deus, tinha sido levado ao cativeiro, e ele dá uma palavra para que houvesse uma mudança naquele povo, para que eles voltassem às suas origens. Capítulo 15 de Jeremias, ele diz assim no versículo 16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, pelo que pelo teu nome sou chamado, ó Senhor dos exércitos. Achando as tuas palavras, logo eu comi. Trouxe para dentro do meu ventre, trouxe para o meu pensamento. Achando a tua palavra, eu fiz dela o meu alimento. Então o que nós temos que fazer? Da palavra de Deus o nosso alimento. Por isso o profeta Isaías diz: assim é a minha palavra, pão. Pão é alimento. Então nós temos que fazer da palavra de Deus alimento, para que nós tenhamos energia para vencer o dia a dia, vencer o mal, vencer toda enfermidade, tudo aquilo que não provém de Deus que se levanta. Nós só encontramos este alimento espiritual na palavra de Deus. No versículo de número 19, ele diz assim, do capítulo 15: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Torne-se a eles para ti, mas não voltes tu para eles. Se tu fizer isto, portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, serás como a boca de Deus. O que nós temos que fazer? Separar o que não serve daquilo que é precioso. Começar a trazer aos nossos pensamentos coisas boas. Encontrei a tua palavra e logo as comi. Muitas vezes nós pensamos que o que pode nos levar a uma vida de bênção, de saúde, de prosperidade, é uma religiosidade. Não, o que pode nos salvar é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que estar em nosso coração. Então serão como a minha boca. O que o profeta está dizendo? Olha, se você começar a agir desse jeito, se voltar para Deus, então Ele te trará, estarás diante dEle, e se apartares o precioso do vil, saber separar o que serve do que não serve. Eu tenho ensinado que os dons são preciosos para a igreja, mas um dos dons mais preciosos que a igreja deve buscar é o dom de discernir. O dom de línguas estranhas, muito bom, o dom de profecias, o dom de cura, mas um dom essencial para os nossos dias é o dom de discernir o que serve e o que não serve. Olhar, isso serve. Não é porque está dentro de uma igreja que tudo serve. Tem coisas que não servem. Então nós temos que ter o dom para discernir. Se você aprender a apartar o precioso do vil, serás como a minha boca. Então você será como a boca de Deus. Você não vai ficar falando de coisas inúteis. Você não vai ficar preso a coisas que não te levam a lugar nenhum, só ficam te colocando rodar num deserto. Há muitas coisas dentro da religiosidade que nos faz rodar num deserto. Porque as pessoas estão sempre desorientadas, porque não aprenderam a separar o que serve do que não serve. E cai sempre no engodo do inimigo, que ele tem um único propósito: roubar a palavra de Deus. Nós temos que ser uma terra fértil, uma terra molhada, e quando cair a semente, abraçar essa semente e fazer ela germinar, fazer ela reproduzir. O perigo dos nossos dias o que é?
quais são os perigos que nós estamos vivendo em nossos tempos. Paulo, já escrevendo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim: uma advertência acerca das falsas doutrinas. O que mais temos visto em nossos dias são as falsas doutrinas, os falsos ensinamentos. Parece palavra de Deus, mas não é. Parece profeta, mas não é. E a palavra vem nos advertindo sobre isso. Por isso, o dom de discernir é algo essencial para nossos dias. E nos últimos tempos, o que nós iríamos encontrar? Falsos profetas, falsas igrejas, falsos ensinadores, falsas palavras de Deus. Então, o dom de discernir é um dos dons mais importantes para o nosso dia. Capítulo 2 de Colossenses, versículo 8 diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição do homem, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Qual é o grande perigo hoje? Cristo não está nos altares, Cristo não está na nossa vida, mas há muita filosofia humana sendo ensinada e nós seguindo. Então, a palavra, ela é perigosa quando nós não sabemos o que ela é, como ela age, como ela vem. Assim diz o Senhor: serão como a minha boca. O que a igreja tem que ser hoje? O que nós temos que ser dentro da nossa casa, dentro da nossa família? Como a boca de Deus. A boca de Deus, ela traz prosperidade. A boca de Deus traz saúde. A boca de Deus dá pão ao que tem fome. Assim nós temos que ser. E Jeremias está advertindo o povo: olha, vocês vão ter que aprender a separar o vil do precioso. Ninguém vai fazer isso por vocês. Ninguém vai fazer isso por nós. Nós temos que buscar esse dom. E esse dom está no Espírito Santo de Deus. É parte de um dos dons do Espírito Santo. O dom para discernir espíritos. Nós temos que olhar para uma situação e discernir que espírito está por detrás daquilo. Eu lembro de um seriado, de uma novela até da TV Record, muito interessante, Jesus, e sempre atrás de uma situação, mostrava-se ali a figura do inimigo, ministrando, cochichando no ouvido. E isso é uma realidade. O inimigo, ele sempre está por detrás de toda a situação. Tudo é o diabo? Sim, o inimigo está por detrás de todas as coisas para te desviar da presença de Deus. Ele vai ministrando com sutileza. Muitas vezes ele vem como se fosse verdade. Muitas vezes ele vem como se fosse bom. Muitas vezes ele se mostra como um anjo de luz. Por que tantas pessoas estão enganadas? Porque acreditam que é coisas boas, mas estão indo para a morte. Acreditam que é o correto, mas estão no falso. O que pode ser algo falso? É algo que se parece com o verdadeiro. Se não fosse uma cópia perfeita, não enganaria as pessoas. Mas quando há uma imitação, quando há uma cópia, essa cópia ela tem que chegar o mais próximo da verdade. Ela não é a verdade, mas ela se chega muito próximo. Então muitas pessoas ficam desorientadas porque seguiram o errado, achando que era certo. Então Colossenses capítulo 2, versículo 8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e toda potestade.
no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Temos que olhar para não irmos para aquilo que não é Cristo, que muitas vezes tem uma bela filosofia, mas são filosofias humanas, são coisas humanas, são pensamentos humanos, são inteligências humanas. Então quando o profeta diz, assim é a minha palavra é a semente que germina, é a semente que é colocada na mão do semeador. Nós somos a terra, abraçamos a semente e nós reproduzimos a semente. Nós temos que reproduzir aquilo que foi plantado em nós, nós temos que reproduzir, lançar. Então a palavra de Deus tem que estar em nossa boca. Vida ou morte, somos nós que escolhemos. Se nós queremos vida, nós temos que comer aquilo que é alimento, nos alimentar do pão, que é a palavra, e dela lançar. A minha palavra é assim é a minha palavra, é como a chuva, é como a neve. A minha palavra é como a semente que é lançada na terra. A minha palavra é a semente que é dada ao semeador. Então nós nos tornamos semeadores da palavra de Deus. Quando recebemos a palavra, nós reproduzimos aquilo que somos. Reproduzimos aonde? Em nossa casa, em nossa família. Então aí começamos a ter, e devemos ter, o pensamento de Deus. Algo que Deus reclama, o que é? Os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Consequentemente, o teu caminho não é o meu caminho. Devemos buscar. Alguns anos atrás, eu via muitas pessoas usando esse versículo e se gloriava disso. Olha, nós não temos o pensamento de Deus, mas nós temos que ter o pensamento de Deus. Nós temos que ter o caminho de Deus. Nós somos pecadores e não temos o pensamento de Deus. Se nós não tivermos o pensamento de Deus, a nossa palavra será de morte. Se não tivermos o pensamento de Deus, tudo aquilo que o nosso pensamento vai reproduzir é palavra de morte. Porque muitas pessoas não estão vendo bênção, não conseguem ver prosperidade, e a sua palavra é de derrota. Porque o seu pensamento está produzindo palavra de derrota. Os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Quando nós olhamos para o mundo, logo nós condenamos o mundo. Quando Deus olha para o mundo, o que Deus vê? Salvação. O mundo está perdido, o mundo não serve para nada. Senhor, vem buscar a tua igreja, nos tire daqui. Esse é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus é que todos se salvem. Esse é o pensamento de Deus. Esse não pode, aquele não pode, o evangelho não é para esse, o evangelho não é para aquele. Vinde, todos que têm sede. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Busque a palavra. E quando receber a palavra, que ela possa ser molhada pela chuva de bênção, pela chuva de Deus. Então a semente é lançada. Quantas pessoas muitas vezes não entendem? Jesus, ele usava muitas parábolas, e ele dizia, porque eles não entendem o que eu estou dizendo, então eu preciso trazer um linguajar para que eles entendam. E Jesus então falava sobre parábolas, e muitas vezes os próprios discípulos não entendiam as parábolas, e ficavam mais tarde, não perguntavam na frente do povo, mas quando estavam sozinhos com Jesus, perguntavam, o que você quis dizer com aquilo? Por que você falou isso? Por que você falou sobre a semente? Por que você falou sobre o semeador? Lucas
capítulo 8, do versículo 7 em diante, diz assim: e outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, a 100 por 1, dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? Que palavra é essa? Algo que nós temos que pedir ao Espírito Santo, quando ouvimos a palavra de Deus, que o Espírito Santo venha nos revelar. Que a palavra, ela não caia em uma terra seca, mas quando a palavra for lançada, a nossa terra esteja molhada para receber a semente, e ela possa germinar. Se nós formos uma terra seca, a palavra vem e ela não reproduz. Pode ficar anos e anos. Muitas pessoas dizem: não, eu já sou evangélico, eu já vou à igreja desde que eu nasci, mas a semente não germinou, não brotou, aquela semente que foi enviada. Quantas pessoas nasceram dentro da igreja, foram levadas desde criança, ensinadas, mas a palavra ainda não flui, e tem um linguajar de derrota, tem um linguajar de miséria, concorda com as misérias do mundo, porque não conhece a palavra de Deus. A minha palavra é semente, e onde ela for lançada, ela vai prosperar. Deus não envia a sua palavra para nada. Deus não envia a sua palavra para nos animar por algum momento. Deus envia a sua palavra para trazer uma mudança de vida, uma mudança de pensamento. O apóstolo Paulo, ele nos ensina o que é o Evangelho. O Evangelho é uma metanoia, é uma mudança de pensamento. Se nós continuarmos seguindo a Cristo, indo à igreja, mas com pensamento humano, nós continuaremos com os problemas do ser humano, de homens, filosofias, e cada vez mais precisamos de filosofias, precisamos de engano, precisamos sermos enganados no dia a dia. Mas quando recebemos a palavra, e ela muda o nosso pensamento, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e isso não é bom. Tenha isso por direcionamento. Se você não tem os pensamentos de Deus, isso não é bom, porque a tua palavra será palavra de morte. Jesus disse: a minha palavra é vida. Provérbios diz: conforme está o teu coração, coração é pensamento, assim será a tua palavra, ou de vida ou de morte. Se você não tem o pensamento de Deus, a tua palavra, a imagem que você cria é de derrota. Por que as pessoas estão entrando em desespero? Porque estão se afastando da palavra, não estão recebendo a semente, estão buscando coisas passageiras, mas não buscando a palavra de Deus. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo: olha, você tem que estar numa igreja 24 horas. Se tem alguém que não prega isso, sou eu. Não é para estar dentro de uma igreja, mas é para entender a palavra. Se você entender a palavra, a tua vida vai mudar. Se você receber a palavra, quem está em tua volta vai mudar. Se você entender a palavra, não como uma religiosidade, não como uma filosofia, mas recebendo a verdadeira palavra. Então nem os discípulos muitas vezes entendiam. Que parábola é esta? Que palavra é esta? E eles estavam andando com Jesus dia e noite. Comiam com Jesus, dormiam com Jesus, pescavam com Jesus, assavam peixe com Jesus. E muitas vezes perguntavam: que palavra é essa? Que palavra você está pregando hoje? Que palavra você está nos ensinando hoje? Por isso eu digo, não é o tempo que você fica dentro de uma igreja, mas é permitir que a palavra de Deus venha molhar a terra, e que essa terra ela se torne fértil.
e que você busque os mesmos pensamentos de Deus. Você está com pensamento negativo, você não está com pensamento de Deus. Se eu estou pensando em destruição, se eu estou pensando que não tem saída, se eu estou pensando que eu não posso vencer, é pensamento de homem. Porque eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque Deus me fortalece. A sua palavra me direciona para a vitória. Eu preciso viver uma vida de miséria? Não. Porque a palavra do Senhor nos enriquece, nos abençoa, nos prospera, nos dá cura. Esses dias eu estava lendo um livro de um pastor que ele já nasceu doente. Ele conta a sua história e ele diz que ele nasceu doente. E desde a sua infância ele teve uma vida de um menino doente. Mas um dia ele estava na sua casa e veio aquela palavra. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E aquela palavra entrou no coração dele. Um menino, jovem, foi um dos maiores pregadores americanos, esse homem. Mas ele conta no seu livro que ele nasceu doente. Mas aquele dia, simplesmente ao ler essa palavra, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E ele começou naquele momento a declarar: eu não sou doente, porque Cristo levou sobre si as minhas enfermidades. E ele começou a declarar, e ele se tornou um dos maiores pregadores de movimento de cura, porque ele creu na palavra, recebeu a palavra. Ele poderia ter morrido com poucos anos, porque quando recebe a notícia de enfermidade, as pessoas desmoronam. Tem pessoas que ouvem uma palavra dura. Você está com um câncer. A pessoa não sabia de nada, estava vivendo, mas ao receber essa palavra, ela entra em desespero e começa a definhar em poucos dias. É a palavra. Visitei esses dias uma pessoa que conheço há muitos anos, e o médico tinha dado a ela uma palavra de morte. O médico disse: olha, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E como conheço ela há muitos anos, seus filhos pediram que eu fosse à sua casa. Fui lá, eu e minha esposa, e disse a ela: quantos anos você tem de vida ainda? Não sei, o médico disse que alguns meses. E o que você vai fazer? Vai ficar aí, definhando? Ou vai viver os seus melhores dias? E deu aquela palavra, ela recebeu aquela palavra e disse... E agora os filhos me ligaram e falaram: minha mãe voltou a comer, ela está bem, ela está superando. Qual era a palavra do médico? Morte. Qual é a palavra de Deus? Vida. Eu não sei quantos tempo eu tenho, não sei quantos dias eu tenho, eu não sei se estarei aqui amanhã, mas hoje eu estou aqui. E hoje é o melhor dia. Hoje é bênção de Deus. O presente é algo que Deus nos deu. O ontem eu não posso mudar. Eu posso mudar o ontem. Os erros que eu cometi ontem, não. Eu posso saber o meu futuro, posso projetar, mas não sei. Mas o que Deus me deu hoje, eu tenho que viver o melhor. É um presente, é uma dádiva. Ninguém recebe um presente e fica triste. Temos que receber um presente e estar alegre pelo dia de hoje. Pelo dia de hoje. A palavra que vem ao nosso coração, ela é cura, ela é libertação, ela é saúde, ela é prosperidade. Assim é a minha palavra. O profeta, ele está trazendo o que é a palavra de Deus. Assim é a minha palavra. Ela é como a chuva, ela desce mudando, ela desce trazendo vida, ela desce trazendo alegria. Muitas vezes nós ficamos vários dias sem ver uma chuva. Quando vem a chuva, a erva brota. A erva brota. Quem conhece o Nordeste sabe que terra seca, poeira. Mas quando vem uma chuva, o sertanejo se anima, porque voltou à vida. E ele não quer sair da sua terra, porque a sua terra é próspera, sua terra é abençoada. O que está faltando? Chuva. A sua vida é maravilhosa.
Sua casa é maravilhosa, sua família é maravilhosa. O que está faltando? Chuva. Se vier a chuva, assim é a minha palavra, que desce como chuva. Busque a chuva de Deus. A chuva de Deus é promessa. Tem alguém muito interessado para que a palavra ela não caia no teu coração, ou se ela cair, ela não tem efeito. Jesus contando a parábola, capítulo 8 de Lucas, no versículo 12 está assim: e os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Olha que Jesus estava dando uma parábola, dizendo: olha, a semente é lançada, e muitas pessoas estão no caminho, recebem a palavra. Ninguém hoje pode dizer que não recebe a palavra. Todos recebem a palavra. Ainda que governo se levantem contra, sempre haverá alguém levando a palavra. Há um país na Ásia que esses dias proibiu qualquer transmissão de culto, qualquer leitura da Bíblia. Mas vocês acham que o evangelho vai parar? Não. Vai se tornar mais forte. Mais forte. Porque as pessoas que receberam a palavra, ela vai reproduzir, seja nos buracos, seja nas covas, onde estiver, ele pegar uma pessoa, ele vai reproduzir aquilo. Ele vai reproduzir. Ainda que o governo pense que possa abafar, não vai. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, e recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas cresce por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. No tempo da tentação se desviam. Nós estamos vivendo o tempo da tentação. O tempo da tentação. Logo começou a pandemia, eu vi uma pessoa dizendo: olha, quando passar a pandemia, as pessoas, elas vão ficar como loucas. Vão se voltar para sexo, droga e coisas de inutilidades. Tome cuidado. Põe o pé no chão. Muitas vezes nós ouvimos a palavra, mas somos como pedras. Não temos terra. Não recebemos a palavra no nosso coração e vamos pela loucura. E ali se desviam. Vem a tentação. Vem o tempo da tentação. Não se perca no tempo da tentação. Continue firme na palavra. Continue buscando ao Senhor. O diabo, ele vem para roubar, para que você não se salve, para que você não creia. E os que estão junto ao caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração, tira-lhes do pensamento a palavra, para que não se salvem crendo. O que o inimigo trabalha? Para que você não creia. E se você não crer, não se salva. Se você não receber a palavra de Deus, você não tem os pensamentos de Deus. Você não busca a palavra de Deus. Se você não buscar a palavra de Deus, se você não buscar a água, se você não buscar o alimento, você se torna uma terra estéril e não reproduz. Então, tenha a palavra de Deus no seu coração. Tenha a palavra de Deus no seu pensamento. E o seu linguajar vai reproduzir vida. Para que a vossa boca seja a boca de Deus. Diga: eu quero ser a boca de Deus. Na sua casa, no seu trabalho, todos os lugares. Quando você começar a receber palavras contrárias, não receba. Receba a palavra de vida, palavra de esperança, palavra de fé. O Senhor nos levantou para restaurar lugares antigamente assolados. E como restauramos? Com a palavra de Deus. Todo mundo que nós conhecemos, todo o universo que nós conhecemos, depende da palavra de Deus.
A palavra de Deus trouxe à existência tudo o que vemos. Se nós somos a boca de Deus, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que nós necessitamos, nós trazemos à existência. Jesus, Ele nos ensina dizendo assim: tudo o que vocês pedirem em meu nome, o Pai que está nos céus vos dará. E a versão original diz: e se não existir aquilo que vocês pedirem, Ele vai criar para lhes servir. A nossa palavra traz a criação. Ainda que não tenha, ainda que não exista, traz a existência. Diga: a palavra de Deus traz a existência. Nós estamos 50 dias depois da Páscoa. O que é? Pentecoste. Nós estamos em tempo de Pentecoste. Nós estamos em tempo de avivamento. E Pedro, ele estava lá com as pessoas, e o Espírito de Deus começou a ministrar sobre cada um. Estavam lá em várias línguas, e todos entendiam a palavra. O que nós temos que viver? O tempo de Pentecoste. Todos entender a palavra. Todos têm que receber a palavra. E ouvindo eles isto, compurgiram em seu coração. Capítulo 2 de Atos. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e tanto quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E com muitas palavras isso testifica e os exorta dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Que palavra era esta que Pedro estava usando nesses dias? A palavra de Joel: derramarei sobre vós a chuva, a temporã e a seródia, e darão frutos, e os vossos filhos profetizarão, os velhos terão sonhos. O que é que renova? O que é que traz a vida? A palavra de Deus. E o profeta diz: a minha palavra é como a chuva. Receba nesta manhã a chuva da palavra de Deus. Deixa ela molhar a tua terra. É um tempo de Pentecoste. É um tempo do Espírito Santo atuar na igreja. Não é tempo de filosofias, não é tempo de doutrinas de homens, mas é um tempo que buscamos realmente o que é a palavra. Quando aprender a separar o vil daquilo que não serve, o vil do precioso. Quando aprender a separar o vil do precioso, então sereis a boca de Deus. Deus precisa da tua boca. Deus quer você como semeador. Deus quer você levando a sua palavra. Ele não está te chamando para ser um pastor. Ele não está te chamando para você ficar dentro de uma igreja. Ele está te chamando para você ser a boca de Deus. Tirar o azedume do pensamento, o azedume do seu coração, e começar a ministrar bênção sobre a nação, sobre a família, sobre os seus filhos, sobre os seus negócios. Trazer à existência aquilo que não existe. Ah, mas eu não estou vendo. Mas a fé é isso, é aquilo que eu não vejo, e pela palavra traz existência. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fala ao Senhor nesta manhã: Senhor, eu quero ter o teu pensamento. Eu quero pensar como o Senhor pensa. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero falar como o Senhor fala. Senhor, que a minha boca seja a boca de Deus. Tira toda palavra contrária, toda palavra de maldição, toda palavra que não vai dar certo. Não, já deu certo. Deus está conosco. Deus é o nosso Salvador. Ele derrama sobre toda a carne. Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Será assim? Isso é aquilo que Joel falou. Então virá chuva.
a seródia e a temporã, vai amolecer a terra, vai fazer a semente germinar. Toda a semente que você está recebendo, ela vai germinar. O inimigo não vai roubar. Você vai crer na palavra e vai viver pela palavra. Tome essa palavra em seu coração. Senhor, te agradecemos, Senhor, pela tua presença em nossa vida nesta manhã. Senhor, nos ensine a separar o vil do precioso, o que serve daquilo que não serve. Senhor, que a nossa boca, Pai, ela profetize vida, e vida em abundância. Senhor, que venhamos achar a tua palavra, comer a tua palavra, viver pela tua palavra, que a tua palavra seja pão, seja o alimento nutriente, seja o alimento, Senhor, do bom humor, do bom-estar, da alegria, da esperança. Senhor, que a tua palavra ache pouso em meu coração. Senhor, toma, Senhor, cada família representada aqui nesta manhã. Estamos num tempo de Pentecoste. Senhor, venha com o teu Espírito sobre este lugar, sobre esta região. Senhor, como foi nos dias dos apóstolos. Senhor, que teu Espírito se manifeste entre nós nessa manhã, dando sabedoria, dando inteligência, dando capacidade. Senhor, é o que nós te pedimos. Senhor, toma, Senhor, do altar, Senhor, uma brasa viva e purifica os nossos lábios, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem